A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Como vai você? Como vai sua família? Uma vez mais aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Deus eterno. Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu apresento todos que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra através desse estudo bíblico, através desse canal, através da minha vida. Que o Senhor venha nos converter cada vez mais, Senhor. Nos colocar cada vez mais, endireitar cada vez mais os nossos caminhos na Tua presença, em nome de Jesus. E nos revela a Tua palavra, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Amém. Eita, glória a Deus. Que bênção, né? Vamos mastigar a palavra do Senhor. Vamos mastigar o pão. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor hoje, submissa ao tema como se conduzir na caminhada cristã. Você já parou para pensar como deve ser a sua caminhada cristã? E hoje nós vamos estudar uma lição, é a lição de número 4. Essa lição, infelizmente, por motivo de justa causa, e não foi possível estar estudando ela junto com os amados irmãos. Porém, hoje Deus preparou essa oportunidade, eu quero estar aqui estudando com os irmãos. Amém? Lição 4, como se conduzir na caminhada. Textual, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Você sabe o que é remir o tempo? Pois é, nós vamos descobrir no decorrer da lição. Verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Efésios, a nossa leitura bíblica se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então agora vamos para a introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo deste caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Como se conduzir na caminhada cristã? Nós estamos na caminhada cristã. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo nos colocou no caminho e o caminho certo é Ele. Existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Esse ditado é um ditado antibíblico, é uma filosofia humana, porque não está escrito essa palavra na Bíblia. Segundo, se você já ouviu essa frase e está vivendo de qualquer maneira, achando que todos os caminhos no final vai te levar a Deus, eu quero te dizer que a única maneira de interpretar essa frase é te dizendo que todos os caminhos levam a Deus, no sentido que um dia todos os seres humanos vão ter que, a partir da sua consciência como ser humano, a partir do momento em que ele passou a ter consciência do que é certo e do que é errado, essa frase só faz sentido quando nós interpretamos da seguinte maneira: todos os caminhos levam a Deus, no sentido que um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor daquilo que fizemos no corpo, na alma e assim por diante. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que conduz o homem ao Pai. Que conduz o homem ao Pai. O apóstolo Paulo, ele disse,
Por um só homem entrou o pecado no mundo, entrou a maldição, entrou a morte, se referindo a Adão. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, Paulo diz, mas também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos podem ser justificados, muitos podem serem livres da condenação. Então, amados, na jornada da vida cristã, Deus estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. O que é o padrão de conduta? Quando paramos para pensar sobre o padrão de conduta, o comentarista está querendo dizer que a nossa maior referência de ética, de comportamento, nossa maior referência como padrão, como exemplo para nós, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Muitas pessoas não têm tido personalidade própria. Muitas pessoas nesse mundo estão levando a sua vida baseado no comportamento de algum artista, de algum cantor, de algum ator, de alguém de influência na sociedade, de alguém de influência nas redes sociais. E de repente, se essa pessoa o decepcioná-lo, essa pessoa que estava seguindo esse padrão de conduta dessa pessoa, ela pode se frustrar, pode se entristecer, alguns chegam até a entrar em depressão. Mas eu quero te chamar para imitar o Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão principal de vida. Ele é nosso maior exemplo, nossa maior referência. O apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. A sua maior referência, meu irmão, não deve ser o seu pastor, não deve ser a esposa do seu pastor. Eles podem ser sua referência. Sim, você pode imitar a conduta positiva, se o seu pastor, se a missionária, se a esposa do pastor, se aquele irmão lá da igreja, se aquele irmão que você conhece, se você conhece alguém que tem uma boa vida, tem uma vida cristã, digna de ser imitada, você pode imitar os bons exemplos. Porém, eu quero que você saiba que o maior exemplo que você deve imitar é o Senhor Jesus, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Amém? Vamos prosseguir aqui. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Então, Jesus Cristo, ele foi o nosso maior padrão de conduta. Jesus Cristo, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, Jesus tinha essa autoridade de chamar os seus ouvintes, de chamar os discípulos, de chamar os apóstolos a imitá-lo. Jesus, uma certa vez, condenando a atitude dos escribas e dos fariseus, Jesus deixou bem claro, né? Ouvides ou ouça tudo o que eles falarem, mas não viva de acordo com o seu proceder, porque eles falam, mas não praticam. Então, muitas coisas que os escribas ensinaram eram coisas importantes, mas infelizmente eles não viviam de acordo com aquilo que eles ensinavam. Então, quem eram os fariseus, o principal grupo religioso que existia ali dentro do judaísmo. Quem eram os escribas? Os escribas eram uma espécie de intérprete da lei, ou escrivão, aqueles que escreviam a lei. Então, muitos deles não viviam de acordo com aquilo que eles conheciam. Mas Jesus teve autoridade para dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, Jesus ele é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de oração. Oi? Estou gravando a aula aqui. Daqui a pouco o papai vê. Daqui a pouco o papai vê. Papai. Mas é rápido. Então, meus amados, o Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele nos deixou o exemplo da oração, nos deixou o exemplo do perdão, do amor ao próximo, da tolerância e assim por diante. Quando eu falo tolerância, não estou me referindo a tolerar o pecado. Eu estou me referindo no sentido de
de relacionamento com as pessoas. Entendeu? Vamos lá. Então, padrão de conduta na caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. É uma pergunta, né? Sim, existe sim um padrão de vida, um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o nosso professor, Jesus é o nosso mestre. E o que Jesus espera de mim e de meus? E o que Jesus espera de você, ouvinte? Jesus espera que nós venhamos a nos esforçar para fazer a vontade dele. Um discípulo procura aprender com o seu professor. Quando você está estudando, quando você senta na cadeira para ouvir o professor, naquele momento você está sendo discipulado por ele, você está sendo instruído, ensinado por ele. Então Jesus Cristo, ele nos ensina. E existe uma pergunta aqui por parte do comentarista: existe um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus? Sim, existe sim um padrão. Paulo disse, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Já começa por aí. Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso faz parte do padrão de vida que Jesus espera que venhamos a seguir. Ou seja, um novo nascimento. Paulo fala que Deus nos fez nascer de novo, né? Nós fomos justificados por Cristo, fomos regenerados por Cristo, fomos santificados, temos sido santificados por Cristo e iremos ser glorificados por Cristo. Essa glorificação diz respeito a um corpo transformado. Então, Deus espera que venhamos a entrar pela porta estreita, que é a porta que conduz à vida eterna. Então, prosseguindo aqui em João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse, porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Olha que maravilha, né? Quando Jesus estava... Vamos ler o texto bíblico aqui. João capítulo 13, versículo 15. Vamos ver o que está escrito nesse texto bíblico. Porque eu vos dei... Eu li... Eu vou ler aqui os versículos que antecedem esse texto bíblico para a gente entender em qual contexto Jesus falou isso. Ora, antes da festa da Páscoa, João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha, irmãos. E a enxugar com a toalha. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, tu lavas a mim? Tu lavas os meus pés a mim? E respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro disse, não, Senhor, não lava só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados irmãos, Jesus Cristo deixou bem claro, eu vos deixei o exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. Então, amados, Jesus lavou os pés dos discípulos. E segundo as informações que eu tenho, naquela época, o trabalho de lavar os pés de alguém era por parte de um escravo. A princípio era um trabalho humilhante. Jesus Cristo, como servo,
A palavra servo no grego é escravo. Então Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Jesus deixou o exemplo para nós. Que exemplo é esse, né? O maior deve servir o menor. O maior deve servir o menor. Primeiro, segundo, todos ali eram iguais diante do Senhor. Então, amados irmãos, o padrão de conduta cristã que Deus deixou para nós envolve isso aí também. Humildade, simplicidade, gestos que aparentemente para o mundo é humilhação, mas são gestos que agradam ao Senhor. Amém? Então tudo isso faz parte do padrão de vida cristã que Deus deixou para nós nessa caminhada cristã. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a vontade de Deus. Olha que maravilha. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Vamos ver as referências bíblicas aqui para a gente não ter nenhuma dúvida, né? João 4, versículo 34, está escrito, caridade não está ajudando muito aqui não, mas vamos lá. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, fazendo a vontade de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, procurou agradar o Pai, procurou fazer a vontade do Pai na jornada, no período em que ele esteve nesse mundo como homem. Também João 6,38, vamos observar o que está escrito. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, amados, para ser conduzido na caminhada cristã, se você tem desejo de ser uma bênção nas mãos do Senhor, se você tem desejo de herdar a vida eterna, se você tem desejo de agradar ao Senhor, saiba que na caminhada cristã você deve se preocupar em fazer a vontade de Deus. Jesus fez a vontade do Pai, ele desceu do céu, veio a esse mundo, aceitou toda a humilhação por amor a mim e por amor a você. Tem outros textos bíblicos aqui, né? Então não é por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E na oração Jesus disse, né? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Você tem orado desse jeito? Você tem pedido ao Senhor para Ele fazer a vontade dEle? Nós somos sabedores que a vontade de Deus, ela machuca, ela fere, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer que as coisas aconteçam logo, que Deus responda logo. Ninguém quer passar por lágrimas, sofrimento, solidão, tristeza, angústia, aflição. Essas tragédias que vêm na nossa alma, ninguém quer passar por isso, sabe? Mas, da mesma forma que Jesus falou, seja feita a tua vontade, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que possamos ter fé para dizer, Senhor, faça a tua vontade. Porque na caminhada cristã, você está sendo conduzido por Deus e é Deus que deve guiar a sua vida. É a vontade de Deus que deve prevalecer na sua vida, como prevaleceu na vida de Jesus. Lembra? Diz a Bíblia que na noite de quinta-feira, após a Santa Ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras tinha o jardim de Getsêmani. Jesus estava ali orando. E diz a Bíblia que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E Jesus orando, Jesus disse para o Pai, Pai, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode passar de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos ajude a aceitar a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então, amados irmãos, ao olharmos aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Realmente. Aos olhos humanos é impossível andar no padrão divino de Cristo. Tanto é que muitas pessoas que nós convidamos para servir a Deus, abraçar Jesus, muitos dizem, eu nunca vou conseguir servir a Deus,
porque eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar o adultério, eu não consigo largar a pornografia, eu não consigo largar os vícios, e alguns até dizem, eu admiro vocês. Outros já dizem, né? Ah, não, se eu abraçar a fé, se eu me tornar um evangélico, um cristão, eu vou ter que abandonar isso, vou ter que abandonar aquilo, então eu acho difícil eu entrar por esse caminho. Mas eu quero te dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu quero que você saiba que o Evangelho de Jesus Cristo, que significa boas novas, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós que servimos a Deus, intitulado como cristão, nós não pregamos uma religião, em modo algum. Você nunca vai ver um cristão autêntico dizer, venha fazer parte da religião do cristianismo, que é a única religião que salva. Longe disso. Longe disso. Então eu quero que você saiba que Deus ele tem um poder de fazer você nascer de novo. O que Deus quer é que você tenha fé e interesse em mudar de vida. Aí você vai entregar a sua vida para Jesus, vai pedir para perdoar os seus pecados e você vai nascer de novo. Você não vai mudar de religião. Deus não te chama para mudar de religião. Deus te chama para você nascer de novo. Aleluia! Guarde essa palavra em seu coração. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual. Então, amados irmãos, para termos uma vida bem-sucedida, precisamos caminhar na jornada cristã, obedecendo Jesus, olhando para Jesus. O apóstolo Paulo diz que a caminhada cristã é tipo uma competição. Numa competição, irmãos, só consegue receber o troféu quem chega em primeiro, segundo, terceiro lugar. Vamos supor uma corrida, por exemplo. Né? Porém, na caminhada cristã, na corrida cristã, na competição cristã é diferente. Vitorioso é aquele que consegue chegar até o final. Vitorioso não é quem chega primeiro. Vitorioso é quem consegue chegar ao final. O Senhor Jesus Cristo, ele disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele disse, esse Evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as gentes, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o fim, e você vai herdar a vida eterna, você vai receber a coroa da vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu 12, 13 cartas, e na última carta que ele escreveu, destinada ao pastor Timóteo, ele escreve a sua carta no tom de despedida. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo, ele morreu aproximadamente no ano 65 depois de Cristo, a mando de um imperador muito cruel chamado Nero. E o apóstolo Paulo, ele escreveu 2 cartas para Timóteo, primeira e segunda carta de Timóteo. E a segunda carta é tida como uma espécie de carta de despedida. O apóstolo Paulo, ele caminhou nessa caminhada cristã, ele caminhou na jornada cristã, ele nos deixou o exemplo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo estava preso, na tradição cristã Paulo estava preso. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Vamos prosseguir a convicção de que aquele que está na jornada cristã, aquele que está na caminhada cristã, ele vai receber a coroa da vida eterna. Segundo ponto, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Você sabe o que é prudência? Você sabe o que é prudência? A Bíblia fala sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes.
A Bíblia fala sobre as loucas e as sensatas, as sábias. Então, fazendo a caminhada com prudência. O que é prudência? Então, aqui tem vários textos bíblicos para mostrar, né? O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada cristã neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento. Não precisa ler tudo aqui, vou só explicar para os irmãos. Então, prudência, irmão, nos tempos bíblicos, prudente era aquele homem que aguardava o momento certo para fazer algum tipo de investimento. Então o apóstolo Paulo ele diz que nós, como servos de Deus, nós devemos ser prudentes. Vamos observar aqui um texto bíblico. Cadê? Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, amados irmãos, Deus quer que sejamos prudentes. Prudentes fala de pessoa inteligente. Deus quer que você seja inteligente, Deus quer que você seja sábio, Deus quer que você tema o nome dele. Olha só. Em Provérbios 9:10 diz que o justo crescerá em prudência. O termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós. Entendimento, conhecimento, amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar, porque aqui está explicando a expressão prudência ou prudente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O comentário você faz um resumo aqui dizendo que então podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras. Então, deu para entender, né? Você está diante de uma situação desafiadora, uma situação que exige muito de você, seja prudente. Ore a Deus, não tome decisões na base da emoção, não tome decisão na base daquilo que você está vendo. Peça a Deus sabedoria, orientação, direção, iluminação. Peça ao Senhor para falar com você, para você não tomar uma decisão, porque quando o ser humano, não vou falar essa palavra aqui, não é só para o cristão, é de um modo geral, quando o ser humano toma uma decisão imprudente, que é o contrário de prudente, quando o ser humano toma uma decisão imprudente, sem analisar as consequências, sem pensar sobre o que vai acontecer de acordo com a decisão dele, infelizmente, se a decisão dele foi imprudente, ele pode trazer mal não só para ele, mas também para sua esposa, ou para o seu esposo, para os seus filhos, para quem tiver com ele no barco. Se for uma empresa, pode prejudicar todos os funcionários. Se for uma igreja, agora voltando para o conceito cristão, o servo de Deus, você que está me ouvindo, você precisa ser prudente. Não tome decisão sem orar a Deus, não tome decisão sem pensar nas consequências das suas decisões. Amém? Ainda mais se você for uma pessoa que ocupa um cargo de influência na obra do Senhor, ou na sua família, ou na sociedade, dependendo do lugar. Não andeis como nécio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécio. O que é nécio, irmão? A ideia de alguém insensato. Então, nécio é alguém insensato, alguém tolo, um ignorante, mas como sábio. Então, nós, como servos de Deus, não devemos se conduzir na caminhada cristã sendo nécio, insensato e ignorante, mas devemos ser prudentes fazendo a vontade do Senhor. E o terceiro ponto é andeis como sábio. Então, a verdadeira sabedoria se constitui em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu estou fazendo um breve comentário aqui para você ter uma noção. Terceiro e último ponto, vencendo os dias maus. Os dias são maus. Remindo o tempo. Vencendo os dias maus. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo acho que é capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Cadê? Fugiu a memória aqui. Pra gente não ter nenhuma dúvida.
Vou tentar encontrar o texto bíblico aqui. Se eu não encontrar, eu vou expressar para os amados irmãos, tá bom? Encontrei. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Então, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo apresenta as armas espirituais que o crente deve carregar, usar. Depois você lê todo o contexto, né? Efésios 6, a partir do versículo 10. Mas o que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo, ele diz que o cristão, ele deve usar todas essas armas que o Senhor colocou à sua disposição para que ele possa resistir no dia mau. Para que ele possa resistir no dia mau. Então, amados, o dia mau, nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a enfrentar o dia mau. O dia mau é quando você recebe uma notícia desagradável que você não esperava. O dia mau é quando de repente você está trabalhando e surge uma crise na empresa e você é mandado embora. O dia mau é quando você está esperando uma coisa boa e vê uma coisa ruim. O dia mau é quando a pessoa vai fazer um exame e descobre que está doente. E assim por diante. O dia mau fala de crise espiritual, fala de crise emocional, fala de crise familiar, fala de crise sentimental, fala de crise na área ministerial. Então isso fala de provação. O dia mau fala de momentos em que o diabo se levanta contra a nossa vida, contra a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós precisamos estar preparados para esse dia mau. E existem muitas armas disponíveis para a gente vencer esse dia mau. E uma das armas, eu citei várias armas, eu orientei você a procurar aqui no texto bíblico, né? Capacete da salvação, escudo, a fé, etc. Dentro do contexto bíblico aqui, do contexto do estudo, o comentarista fala vencendo os dias maus, remindo o tempo. Então, remir o tempo significa que você está na caminhada cristã e que você precisa aproveitar a oportunidade. Você precisa aproveitar o tempo que Deus lhe dá para você servir a Ele. O que tem de gente gastando a sua vida, o fôlego de vida, gastando a sua saúde, gastando o tempo que é lhe dado na terra. O que tem de gente que tem gastado esse tempo se entregando ao pecado, se entregando ao mundo, se entregando à vontade do diabo, se entregando à vontade da carne, fazendo a vontade do mundo. Deus não te quer nessa situação. Saia dessa vida. Se você não tem força, porque ninguém disse, nós seres humanos, nós não temos força para vencer o desejo da carne que desagrada a Deus. Para conseguir é preciso contar com a graça do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, remindo o tempo. Então, remir o tempo se refere à sabedoria dos compradores. O apóstolo Paulo se refere aos cristãos que se conduzem de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, nós estamos falando sobre andar como sábio, ter prudência, remir o tempo, aproveitar o momento certo para você estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Vencendo os dias maus. Remindo o tempo e a volta do Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela guardava a volta de Jesus nos seus dias. E ela remia o tempo, ou seja, ela procurava aproveitar o máximo das oportunidades para anunciar Jesus. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Essa era uma das principais mensagens da igreja primitiva. Por quê? Porque os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos em uma sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, amados, a igreja de Cristo vive nesse mundo, vive numa sociedade dominada pelo pecado. Se o cristão não tomar cuidado, não vigiar, não orar, não olhar também para Jesus,
ele pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, tem um texto que diz assim: portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corremos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava lhe proposto, suportou toda a tribulação, toda a aflição, todo o sofrimento. Então, amados, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. Nós vivemos sim cercados por uma sociedade contrária, entre aspas, de sociedade referindo a um grupo anticristã, contrário aos princípios bíblicos, contrário à vontade de Deus, principalmente nas redes sociais. Então, devemos ter o máximo de cuidado para não sermos dominados pelas ciladas do diabo, pelos manjares que o diabo oferece. Então, desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa fé espiritual. Amém? Conclusão. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino. Não esqueça, nós somos peregrinos, estamos peregrinando por esse mundo. Estamos de passagem por esse mundo. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Nós estamos indo para Canaã celestial. Da mesma forma que Deus tirou Israel do Egito, passou pelo deserto 40 anos, levou para a terra prometida, a terra de Canaã. Nós, Igreja de Cristo, estamos também sendo conduzidos nessa caminhada cristã, indo para Canaã celestial, que é a nova Jerusalém, a cidade santa, prometida pelo Senhor Jesus. Então, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades para fazer o bem. Então, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Alguém fez mal para você? Não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem. Vamos fazer o bem, vamos plantar o amor, vamos plantar o perdão, vamos plantar a misericórdia. E dessa forma, nós iremos aprender cada vez mais como se conduzir na caminhada cristã, fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Então, amados irmãos, chegamos ao final do nosso breve comentário bíblico, breve estudo bíblico, que o Senhor possa guardar essa palavra em seu coração. Vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te exalto, te glorifico. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que ouviu essa palavra. Fazer com que essa palavra chegue ao coração de muitos, dezenas, centenas, milhares, meu Deus, que vidas venham ser transformadas pelo Teu Evangelho, Pai. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. Venha salvar, Senhor, venha libertar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Oh, glória a Deus, maravilha, maravilha de Deus. Eu quero mandar um abração especial aos amados irmãos que têm comentado aqui no nosso canal, que têm assistido aos nossos estudos. Obrigado por aqueles que têm se inscritos, os novos inscritos no nosso canal, têm apoiado o nosso trabalho evangelístico. Que Deus em Cristo continue te abençoando. E eu quero convidar você a se inscrever. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já se inscreveu, comente aí, dá o seu joinha, compartilhe essa palavra com seus amigos, vizinhos, grupos, pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Amém? Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus.